E aí, pessoal, tranquilo? Então, eu vou gravar aqui o videozinho, né, da nossa revisão, ok? Que eu disse que eu ia gravar para ajudar vocês a estudarem para a prova de vocês, ok? Então, algumas coisas a gente não viu, certo? Na aula em que tivemos na nossa revisão. Não trabalhamos muitos, por exemplo, sobre as instituições e organizações mundiais oficiais. Isso a gente trabalhou pouco e eu vi que vocês tinham muita dúvida em relação a isso. E a gente vai começar a trabalhar bastante esse assunto, ok? Então aí na página 74, vocês acompanhem comigo tudo aquilo que eu vou falar de forma específica. Eu não vou ler tudo que está aqui no livro, justamente porque eu quero pegar apenas as partes importantes e falar com vocês sobre essas organizações e instituições, ok? Então acompanhe comigo, porque a primeira a gente vai falar sobre a ONU. Pessoal, então vamos lá. A ONU, ela foi criada em torno ali dos anos de 1945, ou seja, no período de Segunda Guerra Mundial, certo? Onde o seu principal objetivo é trazer a paz para as nações, certo? Promover a paz entre as nações, visto que ela buscou substituir a estilhaçada Liga das Nações. O que foi essa Liga das Nações? Digamos que a Liga das Nações ela foi bem parecida com a ONU, porque ela trouxe também estabelecer a paz no período do fim da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, é o mesmo objetivo. A Liga das Nações ela promoveu a paz depois da Segunda Guerra Mundial. Só que com a vinda da Segunda Guerra houve-se uma ruptura nesse acordo, ou melhor, nessa organização que foi a Liga das Nações, e assim houve essa quebra de acordo. Ou seja, isso ficou estilhaçado, ficou quebrado, ficou fissurado. Então, com isso, aconteceu que no pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve aqui a necessidade de ser criado um novo documento, uma nova organização que também promovesse a paz e evitasse uma terceira guerra mundial, que nesse caso foi a ONU, que era para trazer essa paz entre as nações e também impedir com que novos conflitos pudessem ocorrer no futuro, certo? Ah, ok, então assim nós temos uma divisão dentro da Organização das Nações Unidas, ou seja, dentro da ONU. Essas divisões são entre Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, certo? Que trabalha justamente as questões econômicas entre as nações e sociais, ok? E também nós temos o Secretariado, certo? O quarto, e o Tribunal Internacional de Justiça, que é o principal órgão judicial. Então, essas 5 divisões dentro da ONU, certo? Asseguram, certo? Asseguram a sua administração, beleza? Então, são essas 5 divisões dentro da ONU. É importante a gente entender algo que aconteceu no período pós-guerra, certo? Onde houve uma grande participação da ONU, certo? O primeiro aqui que a gente consegue observar na página 75 é o que ocorreu com a Alemanha, certo? Graças ali à Conferência de Potsdam, onde eles tomaram uma certa decisão, certo? E essas decisões, digamos que elas não foram tranquilas, pelo contrário, houve grandes conflitos nessa conferência, porque houve-se algumas questões que foram tratadas, como por exemplo, a Alemanha ela tinha que pagar cerca de 20 bilhões de dólares aos aliados. Ou seja, eles acusavam aqui a Alemanha de causar a Segunda Guerra Mundial por causa do grupo nazista. Certo? Ou seja, o nazismo que trouxe a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a Alemanha tinha que pagar essa indenização de 20 milhões de dólares e também dividir o seu território, certo? Justamente para punir os financiadores do nazismo, certo? Então a gente já consegue pensar que essa reunião não foi tranquila, mas gerou grandes conflitos, visto que
é importante citar que dentre essas nações dos aliados, os mais importantes eram quem? Estados Unidos e União Soviética, onde eles queriam as terras. Eles queriam as terras. Porque, lembre-se que naquela época, a maior fonte de riqueza não era o dinheiro. A realidade era as terras. A terra era algo muito importante, era valioso. Certo? Então, para eles era fonte de riqueza. Então, aqui devemos entender que Estados Unidos e União Soviética não estavam preocupados em discutir uma paz duradoura, mas eles estavam preocupados em retalhar a Europa, ou seja, em dividir o território europeu, certo, para determinados países, certo, aliados, e eles queriam ter uma maior participação, ou seja, na verdade não é nem participação a palavra, eles queriam ter a sua maioridade de terras, ok? Então aqui nós vemos isso na página 75, tem até um mapa ilustratório para vocês entenderem sobre isso. Outra questão, é importante a gente entender a questão da União Soviética e os Estados Unidos, ok? Stalin, principal governante da União Soviética, certo? Nome conhecidíssimo justamente por causa das grandes vitórias dele através do Exército Vermelho, que era os militares da União Soviética, certo? Eles já tinham dominado uma vasta área ali da Europa, ok? Onde é aquela região da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e também a Romênia. Então essa região já foi dominada pelos soviéticos e assim os Estados Unidos não gostou muito. Os Estados Unidos da época de Harry Truman. Então ele não gostou muito, certo, dessa expansão socialista, dessa expansão da União Soviética e impediu essa expansão pelo restante da Europa, certo? Então aqui nós temos o início do conflito entre capitalismo e socialismo. O socialismo de Stalin na União Soviética e o capitalismo de Harry Truman nos Estados Unidos, certo? Para a gente ter ideia, né, os Estados Unidos ele quis mostrar o peso de suas palavras e assim o presidente dos Estados Unidos patrocinou o maior ataque bélico que toda a história pôde presenciar, que foi justamente as bombas atômicas enviadas em Hiroshima e Nagasaki. Em Hiroshima foi enviado no dia 6 de agosto, certo? De 1945, onde matou ali cerca de 140 mil pessoas, e em 9 de agosto do mesmo ano foi enviado em Nagasaki, matando ali cerca de 40 mil, de 40 mil pessoas, ou seja, foi o maior desastre em que a humanidade pôde presenciar. Discutindo ainda sobre a ONU, nós também conseguimos entender um pouquinho dessas suas divisões. A gente percebe, por exemplo, que no Conselho de Segurança existe uma divisão, certo, entre alguns países, certo? Justamente chamados de países membros, que são França, China, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. Esses 5 países são aqueles países que vocês já estudaram que têm direito ao veto, ou seja, eles que têm uma autoridade maior, porque os outros 46 países que faziam parte eram 46 países signatários, ou seja, simplesmente eram países que participavam e discutiam e elaboravam novos projetos, mas os únicos que poderiam dizer sim ou não, e o não, né, porque o veto é o não, os únicos que poderiam dizer isso são esses 5 países membros, certo? Então, nós temos aqui, atualmente, a ONU sediada em Nova York, certo? Hoje ela é sediada em Nova York, tendo 193 Estados-nações, certo? Ou melhor, Estados-membros, onde a maioria, ou quase todos, na realidade, dos Estados soberanos do planeta estão, certo? Participando da ONU. Assim, nós temos também algumas instituições sendo criadas dentro da ONU que têm uma grande relevância, uma grande importância. Uma delas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada no momento de estabilidade,
onde ela tentou estabelecer os direitos básicos para a humanidade. Então, essa carta, essa declaração universal, então entenda aqui, é declaração universal. Então, essa declaração, essa carta, ela não servia apenas para os países membros ou determinados países específicos, mas pelo contrário, ela servia para todo o mundo, certo? Então, ela era universal, justamente, mesmo diante dos problemas, ela buscou trazer os direitos básicos da população, acesso à educação, acesso à saúde, todas as pessoas são iguais, certo? Então, essa ideia de todas as pessoas são iguais perante a lei, ela surge justamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse genocídio tendo acontecido na Primeira e na Segunda Guerra Mundial provocou, pessoal, um consenso, certo? Um consenso de que uma nova organização deveria trabalhar para evitar tragédias futuras. Precisava-se de algo que protegesse as pessoas para que evitasse grandes problemas no futuro. E a existência desse documento é importante a gente entender que ele não impede, certo, que os direitos humanos sejam violados, certo? É importante. Mesmo essa declaração tendo sido criada, mesmo muitas pessoas conhecendo essa declaração, isso infelizmente não impede que os direitos humanos sejam violados. A gente vê uma desigualdade social, né? Por exemplo, no Brasil, a gente vê isso muito frequente no Brasil. Então é importante entendermos que ela não impede com que os direitos humanos sejam violados, ok? E outras organizações foram criadas. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos também a FAO, certo? Que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou seja, ela trabalha justamente para erradicar a fome do planeta, certo? Ou seja, ajudam determinados países como a África, que estão em uma situação precária, a combater a fome naquele continente, certo? Outro que nós temos é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, ela garante a oportunidade de trabalho a todas as pessoas, ou seja, ela garante a toda a humanidade uma oportunidade de emprego aos seus cidadãos, diminuindo a taxa de desemprego, ok? E assim, por último, nós temos a Unesco, certo? A Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura. O próprio nome já diz. Ela trabalha justamente com as questões educacionais, com as ciências e com a cultura, ok? Passado isso, nós temos as organizações internacionais, ou chamamos de OIs, certo? Onde elas vão estabelecer interesses comuns, certo? Firmando acordos e tratados internacionais, certo? Onde a gente vai trabalhar com duas dessas organizações, certo? A gente vai trabalhar com a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e a gente vai trabalhar com a OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Primeiro a OTAN. A OTAN é importante a gente entender que ela foi criada justamente no período ali da Guerra Fria, em 1949, e onde seu principal objetivo é militar, certo? É de conter o avanço do socialismo inicialmente ali na Europa. A gente já viu que Stalin estava expandindo a sua ideologia socialista e o capitalismo ele não aceitou isso, visto que o capitalismo tem mais poder dentro da OTAN, visto também que ele não ou melhor, ele não faz parte da Europa, mas ele protege, foi inicialmente o precursor do capitalismo, certo? Então isso é importante a gente entender que inicialmente ele é uma organização militar que combateu o avanço do socialismo na Europa, certo? Posteriormente, com o avanço extremo do socialismo não só na Europa, mas em todo o mundo, então o que é que aconteceu? Ela tentou evitar com que o socialismo invadisse todo o mundo. E a partir disso ela começou a proteger, certo? Essas nações do avanço socialista. E de início já algumas nações da Europa fizeram parte, ok? Mas com o fim do bloco socialista ali entre 1989
com a queda do Muro de Berlim em 1991, que foi realmente o fim da União Soviética, a OTAN ela se estabeleceu, certo? Ainda mais e ampliou a sua área de influência para os países da Europa que adotaram o regime marxista, como a República Tcheca, a Hungria, a Polônia, a Bulgária, a Romênia, Eslováquia e Rússia, certo? Que ali em 1997 assinou com essa organização. Então, o que é que conseguimos entender aqui? Como agora não existe mais um perigo socialista, né? A gente vê algumas nações socialistas grandes, mas agora não tem-se um perigo como tinha a União Soviética. A União Soviética era muito influente, tinha grande poder, mas agora com o fim dela, o socialismo não tem mais tanto poder assim, certo? E assim foi firmada a OTAN, certo? Como uma organização protetora, digamos assim, certo? E hoje a OTAN ela é composta por diversos países da Europa, onde o seu principal país que tem mais influência é os Estados Unidos, certo? E Canadá também, que são da América, né? Ok, aí nós vemos a OSCE, ok? A OSCE, Organização de Segurança e Cooperação da Europa, ela tem uma linha um pouco diferente, certo, da OTAN. Como a OTAN ela trabalha com o setor militar, com a questão militar, a OSCE ela vai ter o objetivo de promover, certo, ou melhor, ela tem o objetivo de promoção da democracia e da doutrina liberal na Europa. Isso significa dizer que eles desenvolvem atividade para mediar crises, impedir ou prevenir os conflitos e ajudar de forma econômica, política e socialmente os seus membros de situações de pós-guerra. Então aqui nós temos a OSCE trabalhando mais sobre a questão no setor social, no setor político e no setor econômico. Então a OSCE ela não tem participação militar, pelo contrário, ela trabalha justamente para ajudar as nações que estão em crise, as suas nações que fazem parte do grupo, a não terem crises, impedir e prevenir conflitos econômicos, certo? Em situações de pós-guerra, certo? Em situações de pós-guerra, não antes disso, tá? O importante é a gente lembrar disso, certo? Então, praticamente, certo? Praticamente são essas as organizações. A gente falou da ONU, esqueci até de passar aqui, gente, desculpa. Falamos sobre a OTAN e a OSCE como organizações internacionais, e aqui nós passamos para o terrorismo, certo? Então aqui nós entendemos que o terrorismo ele está ligado à violência física, certo? Violência física, guerras, mortes e tal, e também a questões psicológicas, certo? Contra pessoas ou governos. É importante a gente entender isso, que o terrorismo, ele traz ou melhor, ele é um grupo extremamente radical. Ou seja, é um grupo mau. São grupos, por exemplo, que são a favor da violência física, são a favor da violência psicológica para ter os seus interesses. Ok? Então aqui nós entendemos, pegamos desde o início da antiguidade, os primeiros grupos terroristas que são os sicários, certo? Que eram grupos terroristas ali do século I, certo? Antes de Cristo. Nós vimos também ali no Oriente Médio os rachachins, certo? Que eram também grupos terroristas daquela região onde eles praticavam, certo? Atentados com adagas envenenadas. Então veja, são grupos extremamente radicais onde eles praticam a violência física e praticam a violência psicológica. Certo? Outra questão importante para a gente entender o atual terrorismo ali ao longo do século XIX é a partir de dois fenômenos sociais completamente opostos. Nós temos aqui os grupos étnicos e os grupos nacionalistas que lutavam pela afirmação de seus estados-nação, certo? E movimentos anarquistas que visavam, por meio da luta armada, a destruição do Estado como forma de criar uma nova sociedade livre. Então nós temos aqui dois grupos, os anarquistas, certo? Onde esses grupos anarquistas eles lutavam de forma armada para destruir o Estado, certo? Como uma forma de
criar uma sociedade livre com seus direitos, certo? Mas a forma como eles fazem isso, os fins que eles fazem isso é extremamente errado. Então os anarquistas eles destroem o Estado, certo? Eles matam os principais líderes para criar uma sociedade livre. E a gente sabe que isso é extremamente errado, certo? Então, grupos terroristas também foram surgindo ao longo dos anos, como por exemplo no século XXI, a Al-Qaeda. A gente conhece muito esse grupo, que foi justamente um grupo terrorista que iniciou um atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, né? Onde foram enviados aviões para que pudessem colidir com as Torres Gêmeas. A gente viu também que também foram enviados aviões no Pentágono e na Casa Branca, né? Vocês já estudaram isso no 8º ano, e vocês sabem que esses grupos terroristas, principalmente aqui na Al-Qaeda, no século XXI, são nações extremistas, onde visam aqui a violência psicológica e física. Gente, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou enviar para vocês. Posteriormente eu vou ver se eu consigo... pessoal, vocês me pediram muito para falar sobre o Brasil na globalização, certo? Até coloquei aqui, eu coloquei aqui no slide, Brasil na globalização, e também um papel dos países periféricos, como a África, América Latina, se não me engano, Ásia e Oriente Médio. Eu vou ver se eu consigo gravar essas duas partes e mandar também para vocês estudarem pelo vídeo, tá? Mas fiquem no aguardo. Mas por enquanto é isso e espero ter ajudado vocês.